Começamos a falar e a ler o 15º capítulo. Olha, está bem aí, já começo a ver a conclusão do Evangelho de Lucas, que vai até o capítulo 24. Daqui a pouco nós estaremos fechando esse Evangelho, e o meu desejo é que a cada capítulo você se sinta mais motivado, sua carga esteja mais elevada, na compreensão e na exposição dos evangelhos. Sabe por quê? Porque se somos uma igreja evangélica, no mínimo precisamos conhecer os evangelhos. E nós, conhecendo os evangelhos que são sinóticos, aqui eu escolhi o evangelho de Lucas, é o evangelho mais detalhista que existe dos outros. O evangelho de Lucas, ele é científico. O evangelho de Lucas, ele é pesquisado por fontes diretas ligadas a Jesus Cristo e fontes dos maçoréticos, dos textos antigos, de pessoas que viveram o período em que Jesus andou por essa terra. O Evangelho de Lucas foi escrito 67 anos depois que Jesus passou por aqui. Ele não é o primeiro evangelho. O primeiro evangelho seria o evangelho de Marcos, mas o primeiro evangelho, Marcos, Mateus, Lucas e João. No evangelho de Lucas, o propósito do doutor é apresentar para todos nós que em Cristo, vou falar bem devagar, em Cristo nós temos a salvação. Esse é o objetivo de Lucas. Então, a partir dessa introdução, a gente começa a entender o que Lucas está falando, o que ele está escrevendo. Teófilo. E no sermão passado nós vimos qual o preço de ser um seguidor integral de Jesus. E vimos que ninguém que não renuncie tudo quanto lhe pertença pode ser discípulo do Senhor. Estudamos no domingo passado que esse sacrifício parece ser grande demais, mas quando comparamos esse sacrifício ao sacrifício que Jesus fez por nós, é prazeroso, é um deleite, é muito bom ser discípulo do Senhor Jesus. E é por isso que nós nos reunimos domingo após domingo, porque nós somos seguidores integrais do Senhor Jesus, e desta forma, Deus requer de cada um de nós que venhamos servi-lo com integridade, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso coração, com os nossos talentos, com a nossa vida. Porque, irmãos, a vida é rápida, é um sopro. Hoje nós estamos aqui e nós não sabemos se amanhã estaremos. Portanto, você que é um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo, sirva a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Eu, recordando a série de conferências sobre o discipulado, relembrei que a finalidade nossa, num processo de discipulado, é sermos pequenos Jesus. Você precisa entender que você deve imitar o Senhor Jesus, ser pequenos Cristos. Você é um imitador de Jesus? O apóstolo Paulo falava assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O objetivo não é ser um seguidor integral do pastor Luiz André, não é ser um seguidor integral do homem, não é ser um seguidor integral da filosofia, mas o objetivo nessa noite é você estar sendo mais parecido com Jesus. A cada domingo, mais parecido com Jesus. Agora a gente pode tratar do nosso assunto hoje. Nosso resumo: as controvérsias religiosas devem ser avaliadas na igreja, pela Bíblia, como um supremo tribunal. Quantas controvérsias já surgiram até o 15º capítulo, e até o final da exposição do Evangelho, tantas outras controvérsias vão surgir. E como é que eles lidaram, tendo Jesus como sendo a fonte primária? Jesus buscava na própria palavra de Deus, no Velho Testamento. Uma coisa importante que nós vamos estudar no panorama bíblico, eu estou mencionando alguns detalhes daquilo que os presbíteros estarão estudando já
a partir desse ano, daqui a pouco, no panorama bíblico, é que o Velho Testamento contém o Novo Testamento, e o Novo Testamento está inserido no Velho Testamento. Então a Bíblia toda é um livro único. Jesus cita o Velho Testamento, cita os profetas, cita a história, para dizer que a própria palavra, a palavra de Deus, a palavra dele, é que estaria resolvendo qualquer conflito existencial, naquela época e nessa época presente que nós vivemos. Versículo 1 ao versículo 32, dê uma olhadinha. O que você vai estudar nesse capítulo? Chegamos então ao 15º capítulo de Lucas. O médico historiador, o único escritor grego, ele compila o seu evangelho a seu amigo Teófilo, amigo de Deus. Teófilo significa amigo de Deus. E ele aborda nesse capítulo a missão a ser realizada pelos discípulos de Jesus. Então, organizamos. Se eu sou um seguidor integral de Jesus, vimos no final do 14º capítulo. Agora eu tenho uma missão. Qual é a minha missão como discípulo do Senhor Jesus Cristo? Encontrar. 3 verbos eu já quero que você coloque e anote aí na sua Bíblia. 3 verbos importantes dentro do capítulo 15. O verbo encontrar, o verbo achar e o verbo receber. O discípulo precisa cumprir a sua missão. Em primeiro lugar, ele deve achar. Achar o quê? A ovelha perdida. Em segundo lugar, ele deve encontrar primeiro a ovelha perdida. Ele deve achar a moeda perdida. E ele deve receber o filho pródigo. Encontrar, achar e receber. É isso que esse contexto todo vai nos apresentar como missão dos discípulos: encontrar, achar e receber. Vamos então nos dedicar ou nos deliciar nessas 3 parábolas. Digo que são as mais conhecidas. Quem é que nunca ouviu falar da parábola da ovelha perdida? Na igreja Assembleia de Deus, teve um compositor e cantor chamado Oséias de Paula, que ele imortalizou um hino chamado Eram 100 Ovelhas. Quem já ouviu esse hino aí? E a gente gostava de cantar esse cântico, esse hino, lá no Rio de Janeiro. E a gente imaginava as 100 ovelhas numa memória, lúdica de criança. Eram 100 ovelhas, e ele ia cantando com aquela vozeirona, e a gente começava a chorar, ouvindo a importância da ovelha de Israel que está perdida, da ovelha que está dentro da igreja, que está perdida, que precisa ser encontrada, que precisa ser buscada, que precisa ser tratada, que precisa ser curada. Mas eu tenho que entender quem é essa ovelha, que tipo de ovelha o Senhor espera que você vá buscar. A segunda parábola, quem que nunca ensinou para as crianças da escola dominical? Os professores que lidam com crianças, você já estudou a parábola da dracma perdida? Imagine uma senhora numa casa humilde, numa casa de chão batido, aonde não tinha iluminação própria, aonde havia terra, era terra, muita terra batida, e ela perde uma moeda, e uma moeda de valor. E ela sai procurando aquela única moedinha. Isso nos faz imaginar que a alma tem um preço, tem um valor inestimável. E que eu preciso varrer a minha casa, que eu preciso tirar o pó, que eu preciso bater o tapete. Você já perdeu um brinquinho, e as irmãs têm um dom de usar aqueles brinquinhos minúsculos, lá uma pedrinha, e aquele troço cai e cai num tapete, e um tapete muito cheio daquelas aquele tapete que parece um couro de um animal, e que você não vai achar com facilidade um brinquinho com uma pedrinha, mas você fica doido atrás daquele brinquinho. Já lembrou quando você perdeu um brinquinho assim? O que você fez? É essa mesma gana que eu tenho que ter
para encontrar uma alma, para eu achar essa alma. E depois, domingo que vem, nós vamos meditar na parábola mais popular de todos os evangelhos, a parábola do filho pródigo. Está preparado para chorar domingo que vem? Porque ou você não é o pai. Já vou dizer que você não é o pai. Você não é o pai. Ou você é o filho abastado, o aloprado, o doido que matou o pai e foi embora, ou você é o filho mais velho que vai ficar dentro de casa emburrado porque nunca tive um animal para fazer um churrasco. Bom, aí você já sabe dessa parábola, a parábola do filho pródigo. E isso é para domingo que vem, querendo o nosso Deus. Portanto, vamos dar uma olhadinha no versículo de número 1. Toda essa situação está acontecendo aqui, e você sabe que quando Jesus conta as parábolas é porque ele vai pregar. Só que nesse contexto aqui ele inverteu. Ele pregou primeiro para depois ilustrar. Você percebeu isso aí? No passado nós trabalhamos aqueles versículos, os 35 versículos, para abordar a mensagem de Jesus, que foi o 34 e 35. Agora ele inverte. Ele prega primeiro para depois ilustrar. Então o que ele está falando no verso 1? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, todos os pecadores, para ouvi-lo. Segundo os fariseus, os escribas entendiam que eles eram coletores, eram extorquiadores, eram traidores, eram publicanos, eram aqueles que pegavam seus irmãos e extorquiam. Além do tributo a Roma, eles pegavam mais, por isso eles eram odiados dos judeus. Quando nós observamos no versículo de número 1, são mencionados em todo o tempo como pecadores. Publicanos são pecadores, são traidores, gente que não merece estar com a gente que não vai para os céus. E tu, Jesus, como é que você vive com esses homens? Aliás, Jesus já havia chamado um publicano para ser discípulo com ele. Você sabe, Levi ou Mateus, ele era um publicano. Além daquele que estava em cima da árvore e que era um famoso e que extorquia todo mundo e que quis ver Jesus passando, e Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Como é que se desce depressa de uma árvore? Diz o reverendo Jeremias, e ele nos faz pensar, como ele prega, né? O reverendo Jeremias, ele prega ludicamente assim: como é que Zaqueu desceu depressa? Ele pulou. Descer depressa é dar um pulo. Hoje convém morar e estar contigo, cear contigo na sua casa. Veja o 2. Enquanto Jesus tinha ao seu lado publicanos e pecadores para ouvir o que ele tinha a dizer, estava também do lado dele uma outra classe, os fariseus e os escribas. Só que os fariseus e os escribas, o que eles faziam? Eles murmuravam. Em uma ocasião anterior, esses oponentes de Jesus, fariseus e escribas, descobrem a falha de seus discípulos, e eles lá no capítulo 5:30, nós já vimos, são censurados por comerem e beberem com os publicanos e pecadores. E outra parte, tornando-se mais ousado, eles agora vão criticar pessoalmente o mestre, vão ridicularizar de Jesus, perguntando, referindo-se a ele como esse sujeito come com os publicanos, come com os pecadores. Evidentemente, irmãos, não tinha levado a sério a lição que Jesus lhe ensinara. Capítulo 5, 31 a 32. Eles recusavam-se crer que era como o mesmo propósito, que Jesus estava ali, de buscar e salvar o perdido, e porque assim era o motivo dele vir ao mundo, buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, a partir do verso 3,
até o versículo de número 10, são as parábolas, são as ilustrações que Jesus traz para nós. Leia o versículo 3 e o versículo 4. O que nós vemos nesse versículo? Então, diante disso, dos murmuradores, diante dos publicanos e pecadores estavam ali para ouvir Jesus, os fariseus e os escribas estavam ali para murmurar e censurar Jesus. Diante dessas pessoas, Jesus então propõe uma história do reino de Deus. Parábolas são histórias do reino de Deus. E ele começa dizendo, com o fim de expor o terrível equívoco dos fariseus e de seus companheiros, e a horrível injustiça que estava cometendo, ao mesmo tempo, Jesus tem o objetivo de convencê-los de que justamente agora poderiam converter-se de sua atitude maligna, perversa, para que os tinham necessidade de exercer a compaixão e o auxílio divino. Essas duas parábolas trabalham com a compaixão e o auxílio divino. Jesus estava passando por uma região onde poderia, com certeza, de forma familiar, conversar com os pastores que eram cuidadores de ovelhas, e eles conheciam muito bem como deveriam cuidar das suas ovelhas. As crianças hoje estão no colo, estão dormindo, né? Eu ainda não conversei com ela, mas o Arthur está bem aceso, e Arthur pode desenhar aí uma ovelha de Jesus, a ovelhinha de Jesus, a importância do cuidado, do tratamento da ovelha de Jesus. Se tiver alguma criança ainda acordada, essa é o nosso pontapé inicial, a ovelhinha de Jesus. E Jesus conhecia bem, e aquelas pessoas conheciam bem como era o trabalho do pastor. E é interessante, irmãos, que ao ler o Evangelho de João, você sabe muito bem como era o trabalho do pastor e como era a atitude da ovelha, porque essa atitude é nossa. O pastor chamava cada ovelha pelo seu nome. Eu não sei como é que a ovelha entendia, mas a ovelha entendia que o pastor estava falando com ela. Chamava a ovelhinha pelo nome. O pastor protegia a ovelhinha do ataque do lobo. O pastor conduzia a ovelhinha com o seu cajado. E quando você lê o Evangelho, você percebe que a atitude da ovelha rebelde, se isso aconteceu com você, ou já aconteceu com alguém, é mera coincidência. A ovelha rebelde, o que o pastor fazia? Pegava o seu cajado, quebrava a perna daquela ovelha, para que ela pudesse mancar e entrar no ritmo do rebanho. A ovelha rebelde é aquela que saía correndo na frente de todo mundo, não entendia o comando. Ou o pastor pegava o seu cajado e dava uma cajadada na cabeça daquela ovelha. Era uma ovelha que precisava de disciplina, era uma ovelha que precisava de tratamento. A atitude do pastor, a atitude da ovelha. A ovelha entra pela porta do aprisco, ela sabe a hora de estar juntos. E é interessante que nós estávamos estudando isso no discipulado, nós vamos ver ainda, a segunda turma vai estudar isso, e lá no discipulado a gente vê que as ovelhas ficavam juntas, eram vários rebanhos no mesmo aprisco, só que cada grupo conhecia a voz do seu pastor, e cada grupo só ia sendo conduzida pelo seu pastor. Poderia ter 10, 20 pastores, poderia ter 200 ovelhas, mas cada ovelha sabia, discernia quem era o seu pastor. Bom, nós estamos falando isso porque Jesus vai usar essa figura. Eles sabiam bem quem era o pastor, quem era a ovelha, onde ficavam as ovelhas, aonde era o aprisco. E dessa maneira, meus irmãos, podemos perceber que Jesus utiliza esse fato de ilustrar que, segundo a vontade de Deus, se devia fazer uma ovelha, o que deveria fazer-se com uma ovelha perdida. É por isso que a figura aqui, Jesus, ele traz à mente daquelas pessoas que as 99 ficavam seguras no aprisco, e ele saía à procura da rebelde, ele saía à procura da fujona.
Irmãos queridos, eu estava ouvindo alguém pregar sobre esse assunto, e o pastor ele estava bem enfático, dizendo assim: qual a diferença da ovelha que se perde, que precisa ser encontrada, da ovelha que se faz perdida? E eu percebi, e você percebe, que existe uma grande diferença. A ovelha que se faz perdida, que quer se perder, que quer se distanciar, que revolta contra o aprisco, que revolta contra o pastor, que revolta contra o sumo pastor, não deve ser enquadrada como aquela ovelha que se perdeu. Porque é bem provável que na sua cabeça aí, você já esteja pensando: mas fulano de tal se desviou, fulano de tal foi embora, fulano de tal brigou com Deus e o mundo, fulano de tal nunca foi ovelha, nunca passou pelo processo de metanoia, e fulano de tal optou, é o pródigo que a gente vai ver, escolheu ir embora. Não sei se você consegue discernir essa questão da ovelha rebelde, que se faz perdida, porque quer ser perdida, e da ovelha que se perde. E aí a gente fica pensando: o que faz uma ovelha se perder? O que pode te fazer distanciar do aprisco do Senhor e se extraviar? É isso que Jesus está falando agora para os discípulos, porque a mensagem é para os discípulos. E em primeiro lugar, a nossa missão é encontrar essa ovelha. Além disso, muitas pessoas entre os seus ouvintes que estavam ali, presumivelmente os fariseus e os escribas em especial, nós não podemos perder essas tipos de pessoas que estavam ali, que murmuravam diante do Senhor. Não podemos perder de vista os crentes legalistas. Não podemos perder de vista aqueles que, em vez de curar, matam as vidas, sufocam as vidas com os seus achismos, com os seus pensamentos, com a sua forma de acusar, com a sua forma de agir. Além disso, essas pessoas estavam ali e elas conheciam muito bem o Antigo Testamento, que falava do perfil do pastor e de suas ovelhas. Exemplo clássico do Velho Testamento é o Salmo 23: o Senhor é o meu e nada. Isso está lá no Velho Testamento. Todo fariseu conhecia essa citação. Como o pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e levará ao seio, que amamentam, e eles guiará mansamente. Eles conheciam esse versículo. Sabe onde está esse versículo? Isaías 40, versículo 11. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e a perdida buscarei. Sabe onde está isso? Eles sabiam. Está em Ezequiel 34, 15 a 16. O que Jesus está querendo dizer para os fariseus e os escribas, e para nós? E para nós. Porque se você não está perdido na casa de Deus, você pode ser um fariseu, murmurador. A gente pode ser um fariseu, murmurador. Então o que Jesus está querendo dizer para nós? Verso 5 e verso 6. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ainda que a busca consuma tempo, ainda que a busca exija fisicamente, exaustivamente, o andar, o buscar, o trazer, ao recolher, ao encontrar a ovelha, o pastor, de forma típica do Oriente Médio, a põe sobre os seus ombros. E talvez ele pegue aquela ovelha e vai falando assim: ei, ovelhinha Dolly. Vou usar o Dolly, que é a mais famosa. Ei, ovelhinha Dolly, você queria ser comida por um lobo?
Ovelhinha Dolly, você queria cair no buraco? Ovelhinha Dolly, você gostaria de estar sofrendo o ataque do inimigo constantemente? Coloque o seu nome, Ovelhinha X, põe o seu nome. Você gostaria de estar indo para caminhos tortuosos? Ovelhinha X, o que você está fazendo com a sua fé? Ovelhinha X, por que distanciar do aprisco do Senhor? Ovelhinha... Irmãos, nós encontramos ovelhas de Jesus perdidas aí. Você deve conhecer ovelhas de Jesus que estão desviados, desviadas, machucados, feridos com os homens, com os legalismos, com o sistema, com a filosofia, com a igreja. Nós conversávamos com uma adolescente e ela estava desabafando comigo, e ela falava assim: pastor, eu era da igreja, mas desde que um dia eu fui na igreja, fizeram lá um desafio de dar R$100 ou R$1.000, e eu fiz aquilo e nada aconteceu comigo, eu tomei raiva da igreja. Que Deus é esse? Que Deus materialista? Que Deus que eu oro e nada acontece na minha casa? Que Deus é esse que eu faço campanha? Que Deus é esse que eu dou dinheiro? Que Deus é esse que eu faço sacrifício? Que Deus é esse que... E tem muita gente assim, que você convida para vir à igreja, não quer mais ser crente. Pastor tem alergia de pastor, corre de pastor. A nossa missão no século 21 agora é buscar, é encontrar as ovelhas de Jesus, as eleitas de Jesus, as escolhidas de Jesus, que estão aqui em Santa Maria, que está lá na sua casa, que está dentro da sua casa. Dói os nossos ouvidos quando nós lemos, dói a nossa vista quando nós lemos: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É o teu lar, a tua família. E quando você chegar nos céus, e aí você estiver celebrando a boda dos cordeiros, e lá no inferno seu irmão, sua mãe, seu pai, seu filho vai lhe ver nos céus, porque ele vai lhe ver. Você não vai ver, mas ele vai lhe ver. E ele vai dizer assim: puxa vida, por que a minha mãe não insistiu um pouco mais comigo? Por que o meu irmão não passou um WhatsApp? Por quê? Sabe por quê? Porque eu esqueço que a minha missão é encontrar a ovelha perdida. Eu tenho que me dedicar a isso. E talvez a gente esqueça que o nosso ministério, todos nós temos um dom, meus irmãos. Todos nós temos um dom, e eu falo categoricamente, somado os dons e talentos que você tem, porque Jesus disse que o dom que Ele nos deu é o dom da reconciliação. Os discipulandos vão estudar isso. Aguente seu coração quando a gente chegar nisso aí. Reconciliar agora. Madrugada, o Bruno escuta um barulho. O indivíduo perde a direção da moto, bate nesse poste aqui, ao lado da igreja. Bruno sai ao encontro dessa pessoa, um amigo que estudou com ele. O que a gente faz agora? A gente ora? A gente ora. A gente visita depois? A gente visita depois, se souber o endereço. Mas naquela hora nós temos que falar do amor de Cristo, reconciliar aquele indivíduo com o Senhor. Não se preocupe, porque não é você que vai fazer a obra, nem é aquele indivíduo que vai aceitar ou não o Senhor. Não estou falando disso, eu estou falando da ovelha perdida. Da ovelha perdida. Você tem gente perdida na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu lar. Você conhece gente perdida que você já esqueceu, que você entregou os pontos. E até mesmo, irmãos, como os fariseus, nós murmuramos dizendo assim: olha, você vai rir assim, não tem jeito, pau que nasce torto, morre torto. Quantas vezes a gente já pensou dessa forma? Quantas vezes? Verso 7 é a aplicação da primeira parábola. Que tipo de pessoa Jesus tinha em mente
Quando falou as 99, digo-vos, porém, que assim haverá maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu pergunto nesse texto, quem são essas 99? Quem são? Somos nós. O júbilo maior era aquele que estava perdido, aquele que estava distante. Irmãos, não pode haver dúvida sobre o fato de que as 99 ovelhas também têm significado, também são importantes, mas são ovelhas obedientes, temente a Deus, servas do Senhor, estão no aprisco, está na igreja, nós estamos na igreja, nós estamos na casa do Senhor, nós servimos ao Senhor há quantos anos? A certeza da salvação para você. Mas eu não posso dizer daquela que se desviou. Eu não posso dizer isso. Você não pode afirmar isso daquela que está no mundo. Não são meramente detalhes, queridos. A palavra de Jesus evidentemente identifica as 99 ovelhas com as 99 pessoas justas. Você pode verificar isso aí em textos passados, e pode verificar no 4 e no 7 desse texto, que essas somos nós. Olhe para mim aqui. Você está bem. Você está no melhor lugar que poderia estar hoje, nessa hora, que é na casa de Jesus. Você está bem. Mas pense em alguém que não está aqui. Pense em alguém que não está aqui. Pense em alguém que já esteve aqui, que hoje está no mundo. É isso que Jesus está dizendo lá para aqueles homens lá, para os fariseus lá. Olha, 99, tudo bem, mas se está faltando uma, vamos encontrar. Eu creio de todo o meu coração que se você começar a orar, a começar pelos seus da sua casa, se eles forem eleitos, todos eles virão aos pés de Jesus, irmãos. E isso eu tenho prova, porque nós vivemos isso na minha casa. A minha mãe, eu já contei a história da mamãe para vocês aqui, alguém que era de fundo espírita. Minha avó tinha um terreiro de umbanda, batia caneco. O meu nome foi escolha da minha avó, mas pela livre graça de Deus ela acertou. Porque Luiz significa luz, e André, vocês ouviram recentemente o significado aqui, é homem de luz, transformado e redimido pela história de Deus. Mas no Espiritismo isso era outra coisa, vocês sabem disso. André Luiz é um nome popular no Espiritismo, muito popular no Espiritismo. Mas Deus escolhe a minha mãe, e ela começa a orar há anos, para todos os irmãos, e Deus foi trazendo um, trazendo o outro não foi, o outro morreu no Espiritismo, outro brigou comigo, outro eu tive que ter força para dizer, minha tia, liberte desse negócio. Jesus está dizendo para nós hoje, quem é a ovelha perdida da sua casa? Você tem que encontrar. Por que a sua casa? Porque a promessa é para você e sua casa. Eu estou começando pela sua casa. Você está confortável aqui. E os seus? Vamos para a segunda parábola, senão eu fico só na primeira. E a segunda parábola, que começa a partir do verso 8. Se a primeira, o trabalho é masculino, a segunda agora é o trabalho feminino. Você percebeu que na parábola da dracma é ela, é a senhora que está sentada aqui, que tem a sua casa, que tem os seus fazeres. Veja o verso 8. O que a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lamparina, a vela, não varre a casa, e não procura diligentemente até encontrá-la.
Ela tem 10, perdeu uma. Deixar aquela para lá não tem valor. Quantas vezes nós encontramos pratinhas jogadas fora? Quantas vezes nós deixamos as pratinhas cair e não pegamos? Por que agora a moeda utilizada aqui de prata, mencionada aqui como um denário romano, que equivaleria ao salário de um dia para um trabalhador comum, Mateus 20, versículo 2, é possível que essa senhora tenha posto as 10 dracmas em uma corrente em volta do seu pescoço, um colar de pratinhas, valia muito. E é interessante quando você tem uma pérolazinha, aquela pérola do seu colar se perde. Um dia eu estava andando lá no Mercadão de Madureira. Se quer ir no Rio de Janeiro, e num lugar assim muito popular, é o Mercadão de Madureira. Você encontra tudo que tem. E eu era adolescente, eu estava lá, peguei o trem, fui lá para o Rio de Janeiro, minha mãe nem sabia onde eu estava lá no Rio de Janeiro. Aí eu olhei aquele negócio lá, Mercadão de Madureira, escrito assim: profissão de graça. Em 10 minutos você vai ter uma nova profissão. Falei, epa, que é isso? E eles estavam ensinando a fazer joias, fazer brincos, fazer colares. Claro que o objetivo era que você comprasse o material com eles depois. Tudo no comércio você sabe que tem um porquê. Mas de fato, em 10 minutos você aprendia a fazer um colar de pérola. E eu aprendi a fazer aquele negócio. Quando você perde uma pérola de um colar, o que acontece com o seu colar? As outras pérolas vão ficar frouxas. Quando nós perdemos um irmão dentro da casa do Senhor, como é que fica a nossa igreja? Como é que fica nosso interrelacionamento? Uma vida, uma alma tem muito valor. Qual o preço de uma alma? Inestimável. Você tem que varrer aquela casa. Você tem que procurar aquela pérola, aquela pratinha. O verso 8, a moeda de prata aqui mencionada como um denário, tinha um valor, um grande valor. A casa daquela pessoa era uma casa pobre, usava vela, lamparina. Essa senhora geralmente era uma senhora de posse pequena, ela trabalhou muito para ter aquela prata. Tinha o piso de terra batida, as janelas eram simples. Portanto, meus irmãos, isso nos traz uma mensagem, porque nós muitas vezes associamos o nosso interesse por aquilo que aquela pérola, por aquilo que aquela prata tem a nos dar. 30 e poucos anos de ministério. A gente já chorou tanto com pessoas que foram embora. E nós já choramos tanto com pessoas que foram para os céus. Era uma irmã participativa, irmã de oração, irmã líder da SAF, irmã que colaborava. E de repente, e é assim que Deus faz, Deus promove, é uma promoção para os céus. Mas a gente já chorou também com pessoas que dentro da igreja, que se de uma hora para outra foi embora para o mundo. Uma pérola que perdeu-se. E mais, a história daquela pessoa não foi uma história boa. Foi uma história de morte, de escravidão e de inferno. Quando eu começo a olhar o que aquela pessoa pode me dar, não, eu tenho que ir atrás de fulano, porque fulano tinha muito dinheiro. A minha igreja agora vai passar necessidade. Não vai não, meu irmão. Não é por isso. Achar a pedra, a dracma perdida, é achar olhando a alma. Não é achar olhando o estereótipo. O que a pessoa pode nos dar, se ele é isso, se ele é aquilo, se é aquilo outro. Uma alma tem grande valor para o Senhor e vale mais do que qualquer coisa que uma pessoa pode te oferecer, pode te comprar, pode te dar. E não é dessa forma que a gente deve encontrar essa prata perdida. Você deve achar essa moeda. Como essas mulheres
celebraram. Você pode ver o versículo de número 9: e tendo achada, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Vamos celebrar, vamos adorar, tanto no primeiro momento como no segundo momento, a festa por uma ovelha que estava perdida e foi encontrada, a festa por uma moeda, uma prata, uma dracma que se perdeu e se encontrou. E eu agora chamo os meus amigos, os meus irmãos, e celebro, meu irmão, o farisaísmo. Desculpe desabafar. O farisaísmo está tão presente em nosso meio hoje, que quando uma pessoa volta para a igreja, a gente dá vontade de expulsá-la na mesma hora. O que esse indivíduo está fazendo aqui de novo? O que Jesus ensina para nós? É para nós. Bom, meus irmãos, eu quero terminar essa história. Acho que a gente já entendeu o que Jesus está falando aqui. Não tem muita coisa a dizer dessa parábola. Mas o 10, está aí, olha o 10, verso 10. Essa passagem significa que os anjos... Você poderia circular aqui? Os anjos não são os crentes. Não é a igreja de Jesus, não é o Israel espiritual, não é o pastor, não é o líder, não é o presidente da mocidade, não é o presidente da SAF, não é o presidente da UPH, não é a liderança, não são os presbíteros, não são os diáconos, são os anjos. Será por quê? Será por quê? O que os anjos veem? O que os anjos têm? O que os anjos sabem? Você sabe da angiologia? Já estudamos sobre isso. Se eu fosse você nesse momento, estaria pensando nas pessoas que estão perdidas da sua casa. Chorasse por eles agora. Porque quando um desses se arrepende, há mais celebração e festa. Aonde? Os anjos. Essa passagem significa que os anjos se alegram como um pecador que retorna. Irmãos, eu já posso tratar minha igreja doutrinariamente e falar aquilo que a gente tem exaustivamente estudado na terça-feira aqui: a alegria nos céus quando o arrependimento é eficaz. Você está entendendo que o arrependimento é a primeira mola mestra para o processo de transformação? Você precisa entender isso. É graça sobre graça, é graça irresistível. É Deus dizendo: venha, filho, hoje eu mudo a sua história. Venha, filha, hoje, a partir de agora, você tem uma experiência de transformação, de mudança, um marco, um experimental da tua crença, da tua certeza, da fé salvadora, da salvação em Cristo. Por que os anjos? Porque nesse momento, nesse exato momento, os anjos estão diante do Senhor, glorificando, adorando, e vendo aquilo que você e eu não temos nem noção que está preparado para nós. Ó vermezinho de Jacó, ó povinho legalista, ó povinho murmurador, ó igreja fria, ó gente que não se emociona mais com uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mais do que dinheiro, mais do que tudo que você possa pensar e sonhar ter. Não desista. Ore, dobre os seus joelhos, chore. A gente devia, irmão, chorar pelos nossos filhos, porque a pior coisa é uma mãe gerar um filho para o inferno, para a perdição. A pior coisa para uma avó é ver um neto indo para o inferno. Isso dói.
Mas a gente pode falar com aquele que é o Todo-Poderoso e que traz de volta o filho pródigo. Nós estamos caminhando para lá, e que chama aquele que estava perdido, e que diz assim: vinde bendito, vinde meu filho, está preparado uma festa para você, festa de novo. Domingo que vem, tente trazer alguém da sua casa, do seu lado, do seu círculo de amizade. Olhe para a nossa igreja, está dentro do nosso irmão que não vem mais. Nós temos tido irmãos distantes dessa casa já há alguns meses. Cadê esses irmãos? Onde estão esses irmãos? Os jovens, adolescentes, cadê esses adolescentes? Essa semana nós precisamos ligar para essas pessoas, buscar essas pessoas, e até mesmo na hora do culto, parar o seu carro na porta dessa pessoa e jogar, trazer, conduzir. A gente já viu isso, porque essas pessoas não vão ter força para vir à igreja. A gente sabe disso. Capítulo das Escrituras Sagradas, capítulo 1, inciso 8: e pelo seu singular cuidado e providência, conservado puro em todos os séculos, são por isso autênticos. E assim, todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles, para com um supremo tribunal, somente as Escrituras. Aliás, dia 30 está chegando aí os pontos da reforma, entre eles é só a Escritura, somente a Bíblia. Isso que a gente está lendo aqui que tem efeito. Talvez você esteja vivendo um grande dilema: meu filho é ou não é? Está ou não está? Você não sabe. Então cumpra a palavra de Deus. Vai encontrar a ovelha perdida, vai encontrar a moeda perdida, vai orar nos pés do Senhor Jesus, vai convidar. Nosso desafio é convidar, é chamar, é trazer, é falar. Eu não posso esquecer disso. Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho, se elas não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A Bíblia é a lei e o testemunho. Se isso aqui não for verdade, ninguém que está aqui vai para os céus. Mas é verdade. É regra de fé e prática. Qual o valor de uma alma? Qual o valor da sua alma? Qual o valor da alma daquela pessoa que você lembrou aí agora? Eu não sei quem você pensou aí agora. Qual o valor dessa pessoa? Vemos que esse sujeito, Jesus recebe como pecador. Jesus come com ele. Jesus quer transformar, do ponto de vista dos fariseus, essa situação, que ainda era pior, porque o prisma da fé ainda é melhor, é mais evidente. Pelos olhos da fé nós cremos na transformação, na mudança. E há pelo menos 4 atitudes que você e eu devemos oferecer aos perdidos, e eu quero que você anote aí, para que essa semana você possa exercer essas 4 atitudes. Primeiro, não odiar aqueles que não estão andando com você. Não odiar aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, que é poder. Não odiar o rebelde. Não odiar essas pessoas. Não odiar aqueles que te maltrataram, te magoaram, te feriram. Não odiar. Porque o pastor não odiou aquela ovelha. Ele saiu. Segundo, não considerá-lo como indiferente. Aquela dracma poderia ser indiferente para outra, para a senhora. Ela tinha 9 pratas. Ela tinha 9, ela perdeu uma, mas ela sai procurando aquela que extraviou, aquela pérolazinha que se perdeu, e você vai encontrar a pérola que se perdeu da casa do Senhor. Não ser indiferente, porque aquela pessoa andou conosco, caminhou conosco, que hoje foi embora, e hoje está no mundo, está desviado, está perdido.
Não seja indiferente, passe por essa pessoa, chame pelo nome, convide para a igreja, ore com aquela pessoa, fale do amor de Deus, fale do poder do Senhor. O problema é que nós crentes somos fariseus indiferentes. Terceiro aspecto, positivo agora: recebe todos quanto vierem a você. Recebe. Reverendo Geraldo, colega nosso, falecido, volta e meia eu trago o Geraldo aqui, porque eu gostei de ouvir o testemunho que falaram do reverendo Geraldo. E ele era um homem de quase 2 metros, brancão, os olhos azuis, dava 2 de mim, e ele ouvia as pessoas chorando, e ele falava assim: vem cá, eu posso emprestar meu ombro para você. Vem cá que eu quero chorar com você. Empatia, amor, acolhimento. Deixa de ser uma pessoa chata, crente chato. Você tem um ombro para acolher. Veja que eu não estou falando que você vai ser permissivo com o pecado, que você vai amar o pecado, que você vai ser liberal. Não é nada disso, não é nada disso. Mas você tem um ombro largo. E por último lugar, busque. Eu espero muito. Eu espero o povo vir para a igreja, eu espero meu irmão vir para Cristo, eu espero fulano, eu espero. Mas você já buscou? Busque. Tanto a ovelha como a moeda, a prata, as personagens envolvidas buscaram. E Jesus está falando hoje aqui: busque. Busque. O que essa palavra me ensinou nessa noite, irmãos? Até que a encontre. Até que a encontre. Às vezes aquela pessoa que você vai encontrar, você já sabe onde está. Mas se você não tem ninguém, porque às vezes nós temos a nossa casa estruturada, servimos ao Senhor, aquele provérbio de Josué: eu e a minha casa, e de fato a sua casa serve ao Senhor. Essa mensagem é para você, é para mim também. Sempre vai haver alguém que eu vou precisar encontrar, até que encontre. Precisamos encontrar a ovelha perdida da casa de Israel. Nossa missão nessa vida é buscar essa ovelha. É confortante quando ouvimos o grande pastor, porque aqui o pastor é Jesus, não é um pastor humano, é o Senhor Jesus. É confortante perceber o que está lá em Filipenses 1, versículo 6, que esse pastor nunca cessa de buscar essa ovelha. Se Jesus, ele não para, ele se preocupa. Se os anjos celebram a Deus nos céus agora, por que que nós não entendemos isso? Diz para mim. Por que a igreja não entende isso? Finalizando, queridos, hoje qual o aspecto fundamental desse sermão para a tua, para a minha, para a nossa vida? A aplicabilidade final, ponto final. Em cada caso, tanto da ovelha como da pratinha, aquele que achou com alegria. Tira a tristeza dos seus lábios, joga a tristeza fora. O cristão não pode ser triste, não pode ser oprimido. Há dentro de nós a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força,
Você já cantou isso por aí? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por que você está triste? Se você faz parte das 99 e está protegido. Filipenses 2,17, 2 Timóteo 4, 7, 8 diz: há uma comunhão, um deleite espiritual em celebrar, porque eu sei que eu estava perdida e foi achado. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Feche os seus olhos, por favor. Sua missão é orar por essa pessoa que você pensou aí agora. Quem da sua casa está perdido agora? Se na sua casa todos estão bem, quem dos seus amigos estão perdidos agora? Seus primos, familiares, parentes, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho? Ore por essa pessoa. Não desista dessa pessoa. Não desista. Não desista não. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por Jesus não ter desistido de nós. O Senhor nos encontrou com a sua graça. Obrigado, Senhor. Porque nós podemos também estarmos buscando e encontrando a ovelha e a dracma. Põe alegria no nosso coração quando um pecador se converte, Senhor. Põe alegria. Que possamos celebrar como os anjos celebram diante do Senhor, te adorando, dizendo: santo, santo, santo. Ensina o teu povo, em nome de Jesus. Amém.